Caros amigos e amigas, agora vamos estudar a matéria O Budismo de Nichiren Daishonin, que constam da página 12 a 31 do primeiro volume da apostila para o exame de budismo. Lembrando que esta matéria servirá como base de estudo para os graus de admissão, primeiro e segundo graus. Boa sorte a todos. Este capítulo está dividido em 3 itens. São eles: a vida de Nichiren Daishonin, sobre o Nam-myoho Renge-kyo e sobre atingir o estado de Buda nesta existência e o Kosen-rofu. Faremos um breve resumo dos principais pontos dessa matéria, ao mesmo tempo que sugerimos que todos façam a leitura atenta de todo o conteúdo da apostila. Tudo bem? Então vamos lá. Iniciando pelo primeiro item, a vida de Nichiren Daishonin, que constam da página 12 a 21. Nichiren Daishonin dedicou sua vida ao juramento de propagar a lei mística, visando revelar o estado de Buda de todas as pessoas e eliminar a infelicidade de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, combateu durante toda a sua vida as funções malignas que tentavam obstruir a felicidade das pessoas. Vamos agora destacar os principais acontecimentos da vida de Nichiren Daishonin. Daishonin nasceu no 16º dia do segundo mês de 1222, no povoado de pescadores chamado Kataumi, na vila Tojo, do distrito de Nagasa, na província de Awa, que atualmente faz parte da cidade de Kamogawa, na província de Chiba. Sua família era de origem simples e vivia da pesca. Em 1253, por volta do meio-dia do 28º dia do 4º mês, Daishonin recitou vigorosamente pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. E assim declarou que este era o único ensinamento budista correto capaz de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei à iluminação. Este evento é conhecido como a declaração do estabelecimento de seus ensinamentos. A partir de então, adotou o nome de Nichiren, composto pelos ideogramas Sol e Lótus. Nessa época, ele estava com 32 anos de idade. Um dos momentos mais importantes da vida de Nichiren Daishonin foi quando ele enviou o tratado estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra ao regente mais poderoso da época, Hojo Tokiori. Isso aconteceu no 16º dia do 7º mês de 1260. Foi a sua primeira advertência aos governantes. As autoridades da época ficaram enfurecidas com as afirmações de Nichiren, e após esse episódio, Nichiren foi alvo de inúmeras e severas perseguições. Logo depois, sua morada foi atacada por adeptos da Nembutsu, uma seita herética existente na época. E esse fato é conhecido como a perseguição de Matsubagayatsu. Em 1264, Daishonin foi alvo de mais uma perseguição. Ele foi atacado por Tojo Kagenobu e seus soldados em uma emboscada, sofrendo ferimentos em todo seu corpo. E ficou conhecido como a perseguição de Komatsubara. E após 7 anos, no 12º dia do 9º mês do ano de 1271, aconteceu a perseguição de Tatsunokuchi. Rei no Saimon no Jo, acompanhado de soldados armados, atacaram a morada de Daishonin e o prenderam como se fosse um traidor da nação. Daishonin foi subitamente escoltado na calada da noite e levado para Tatsunokuchi, que ficava na periferia de Kamakura. Era um local usado para realizar execuções. No entanto, no exato momento da execução, repentinamente, um grande objeto luminoso em formato de uma esfera surgiu na direção da ilha de Enoshima,
os soldados ficaram amedrontados com o ocorrido e incapacitados de dar prosseguimento à execução. Esta perseguição foi um fato de maior relevância para Daishonin. No momento em que Daishonin emergiu vitorioso da perseguição de Tatsunokuchi, ele abandonou seu aspecto transitório de um mortal comum e revelou sua verdadeira identidade como Buda da alegria ilimitada desde o tempo sem início. Isto é o chamado abandonar o transitório e revelar o verdadeiro, que em japonês significa Hoshaku Kinpon. Após a perseguição de Tatsunokuchi, as autoridades governamentais decidiram exilar Daishonin para a ilha de Sado. Durante seu exílio, Daishonin escreveu muitas obras de suma importância. Destacamos aqui duas obras: A Abertura dos Olhos e O Objeto de Devoção para Observar a Mente. O Gosho, A Abertura dos Olhos, foi escrito no segundo mês de 1272. Nichiren revela sua identidade de Buda dos últimos dias da lei, em exato acordo com o Sutra do Lótus. Neste escrito, ele revela o objeto de devoção em termos de pessoa. Já o Gosho, objeto de devoção para observar a mente, ele escreveu no quarto mês de 1273. Esse Gosho elucida que o Gohonzon incorpora a lei do Nam-myoho Renge-kyo, o objeto em termos de lei. Após o exílio em Sado, ele retornou para Minobu, onde seus discípulos estavam numa ampla campanha de Shakubuku, liderados por Nikko Shonin. Como resultado dessa luta, iniciaram as perseguições por parte dos templos da escola Tendai da região, que passaram a ameaçar aqueles que começavam a seguir Daishonin. No 21º dia do 9º mês de 1279, 20 seguidores camponeses da vila de Atsuhara, uma vila da província de Suruga, foram presos, acusados injustamente e levados a Kamakura. Por fim, 3 desses camponeses, os irmãos Jinshiro, Yagoro e Yarokuro, foram executados e os 17 restantes foram expulsos da região que residiam. A série de perseguições centradas nessas repressões é chamada de perseguição de Atsuhara. Observando o aspecto de não poupar a própria vida em prol da lei destes seguidores, que eram camponeses, né? Então, o Buda Nichiren sentiu que as pessoas comuns, enfim, haviam se levantado e haviam consolidado uma forte fé que poderia suportar qualquer tipo de perseguição. Assim, no escrito As Perseguições ao Venerável, datado de 1º do 10º mês daquele ano, Daishonin indica que havia passado 27 anos desde o estabelecimento de seu budismo e que o propósito de seu advento no mundo havia sido cumprido. Mas qual foi o propósito do advento de Nichiren Daishonin neste mundo? Foi o surgimento de pessoas comuns que abraçam o Nam-myoho Renge-kyo e promovem o Kosen-rufu com a postura de não poupar a própria vida. Isso tornou realidade o budismo do povo de Nichiren Daishonin, como um ensinamento em prol da iluminação de todas as pessoas. Pois até então, todas as perseguições tinham sido como alvo o próprio Buda Nichiren. E a partir da perseguição de Atsuhara, seus discípulos tomaram a frente da luta em prol do Kosen-rufu. Dessa forma, Daishonin cumpriu o propósito de seu advento, alcançando o objetivo fundamental da sua vida. E no 12º dia do 10º mês de 1279, Daishonin escreveu o Gohonzon incorporando todo esse significado. Já no 8º dia do 9º mês de 1282, Daishonin, por recomendação de seus discípulos mais próximos, partiu para o Monte Minobu,
onde havia morado por 9 anos, para fazer tratamento em águas termais na província de Hitachi. No caminho, hospedou-se na residência de Ikegami Munenaka, o irmão mais velho dos irmãos Ikegami, na província de Musashi, que atualmente se localiza o bairro de Ota, em Tóquio. Lá, ele definiu vários assuntos para o período após a sua morte. No 13º dia do 10º mês de 1282, Nichiren Daishonin concluiu sua sublime vida de 61 anos vividos como um devoto do Sutra do Lótus na residência de Ikegami Munenaka. Após o falecimento de Daishonin, Nikko Shonin herdou sozinho o espírito e as ações de não poupar a própria vida em prol do Kosenrofo de seu estimado mestre. Todos esses fatos relacionados à vida de Nichiren Daishonin podem ser acompanhados no resumo cronológico que consta da apostila na página 19. Já o item 2 da apostila, que consta na página 22, expõe sobre o significado do Nam-myoho Renge Kyo. Vamos aqui abordar de forma sucinta alguns de seus principais aspectos. O Nam-myoho Renge Kyo é a lei fundamental que permeia todo o universo e a vida. É a lei inerente na vida de todas as pessoas e é também a lei eterna que permeia as 3 existências, do passado, presente e futuro. O Myoho Renge Kyo corresponde ao nome completo do título do Sutra do Lótus em japonês. Literalmente significa o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa ou o Sutra da Lei Mística. Por ser difícil de compreender, a lei revelada no Sutra do Lótus é chamada de Lei Mística, que significa Myoho. A metáfora usada para compreendermos as características da lei mística é o lótus, ou seja, o Renge. Para exemplificar, mesmo crescendo num lamaçal, a flor de lótus não se macula e produz uma flor pura com agradável fragrância. Essa é uma analogia aos seguidores e praticantes da lei mística, que auxiliam e orientam as demais pessoas com mente e ações puras, em meio ao mundo real, mergulhados em sofrimentos e angústias. A lei mística elucida a verdade eterna e é, portanto, respeitada e seguida como Kyo, que significa sutra ou ensinamento do Buda. O Nam, ou Namu, é a reprodução fonética dos ideogramas em chinês da palavra original em sânscrito namas, que significa curvar-se ou reverenciar. O termo foi traduzido a partir do significado dos ideogramas em chinês, devotar a própria vida, kimyo, que possui o sentido de devotar-se de corpo e mente à lei, colocando os ensinamentos em prática e incorporando-os com todo o seu ser. O Nam-myoho Renge Kyo é a cristalização da postura de compaixão e sabedoria do Buda, que deseja conduzir todas as pessoas à iluminação, ou seja, é o próprio coração do Buda. Já o item 3, que consta na página 25 da apostila, expõe sobre o significado de atingir o estado de Buda nesta existência e o princípio do Kosenrofo. O objetivo principal da prática da fé é conquistarmos a condição de Buda em nossas vidas. Seja quem for, se abraçar a fé no Gohonzon e empenhar-se sinceramente na prática individual e altruística, com toda certeza, a pessoa alcançará o estado de Buda nesta existência. Este é o princípio conhecido como atingir o estado de Buda nesta existência. Esse atingir o estado de Buda ou tornar-se Buda
não significa se tornar uma pessoa especial, diferente daquele que a pessoa é no presente. E também não significa nascer em uma terra pura, distante do mundo real que a gente reside após a morte. Atingir o estado de Buda ou tornar-se Buda significa conquistar uma condição de vida forte e inabalável diante das adversidades, capaz de manifestar plenamente o potencial que possuímos originalmente, por meio da purificação de nossa vida como um todo. Já sobre o Kosen-rufu. Kosen-rufu é o objetivo do budismo, que é conduzir todas as pessoas à condição de vida do Buda, propagando a lei correta, que é a iluminação do Buda. No Sutra do Lótus, o Buda confia a missão da ampla propagação, isto é, do Kosen-rufu, nos últimos dias da lei aos Bodhisattvas da Terra. Em relação à ampla propagação da lei mística, o Kosen-rufu, Daishonin afirma no registro dos ensinamentos transmitidos oralmente: o grande desejo é o da propagação do Sutra do Lótus, Nam-myoho Renge-kyo. E para que as pessoas comuns, como nós, manifestem esse verdadeiro potencial, se faz necessário uma organização capaz de nos direcionar para o caminho correto da prática. Este é o papel da SGI. A SGI é uma organização harmoniosa, uma ordem budista que herdou o espírito de Daishonin e promove o Kosen-rufu, propagando a lei mística conforme afirmado nos seus escritos. Nichiren Daishonin escreveu: se tiver a mesma mente que Nichiren, o senhor deve ser um Bodhisattva da Terra. Portanto, a SGI, que propaga a lei mística com a mesma mente de Daishonin, é a organização formada por Bodhisattvas da Terra que possuem a missão de realizar o Kosen-rufu. Durante os mais 700 anos, desde o falecimento de Daishonin até o surgimento da Gakkai, ninguém foi capaz de propagar a lei mística. A SGI realizou as profecias de Shakyamuni e de Daishonin. É justamente nesse ponto que reside o fundamento do porquê a SGI surgiu com a missão de realizar o Kosen-rufu, como uma organização da ordem e do desejo do Buda. Dessa forma, concluímos o estudo do capítulo 2 sobre o significado do budismo de Nichiren Daishonin. Muito obrigado, boa sorte a todos.